Olá, meus caros, tudo bem? Bom, vamos falar agora de títulos de crédito. Vamos lá? Pessoal, títulos de crédito. Qual que é o conceito dos títulos de crédito? É um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Ao longo desse bloco entenderemos bem todas essas palavras aqui, literal, autônomo. Então, o título de crédito é um documento, é um papel que ele é necessário, ele é exigido para que eu possa exercer o direito de crédito nele mencionado. Pessoal, qual que é a fonte normativa dos títulos de crédito? A principal são leis especiais e a fonte subsidiária, conforme prevê o artigo 903 do Código Civil, é o próprio Código Civil. Princípios. Vamos falar agora de 3 princípios. Pessoal, a ideia principal aqui não é decorar o nome dos princípios. A ideia aqui é entender como eles funcionam, entender o que eles limitam, o que eles exigem, porque só de entender os princípios vocês já conseguem eliminar muitas questões de prova. Então vamos entender não a palavra literal e o conceito, mas entender a ideia por trás de cada um deles. O primeiro princípio é a cartularidade. Cártula, pessoal, é sinônimo de documento, é o papel. Então, o que o princípio da cartularidade exige? Qual que é a mensagem que ele passa? Que para que eu exerça o direito de crédito previsto no título, eu preciso do documento, eu preciso do papel, a existência física do documento. Então, isso é o princípio da cartularidade. Então, em regra, para eu exercer aquele direito de crédito, eu preciso ter o documento em mãos. Não adianta, em regra, ter cópia ou nada nesse sentido. É o documento original que eu preciso ter em mãos para exercer o direito do título de crédito. Pessoal, quais são as exceções ao princípio da cartularidade? A primeira exceção, então, é a triplicata. A triplicata é a segunda via de uma duplicata, que será objeto de estudo nosso em outro bloco. Não se preocupem agora com o significado de duplicata e triplicata. O que precisa saber é que ela é uma exceção ao princípio da cartularidade. Porque com a triplicata protestada por indicações, que é o que está aqui, o titular então poderá exercer o direito de crédito, mesmo sem a duplicata em mãos. Pessoal, outra exceção é a existência de títulos de crédito eletrônicos. Nesse caso, que na prática são as duplicatas virtuais, também será possível o exercício do direito de crédito sem o documento original em mãos, sem o papel em mãos, porque nesse caso ele ainda nem foi gerado por ser eletrônico. Então, princípio, necessidade de ter o documento original em mãos, o papel em mãos, e aí as exceções, a triplicata e a duplicata virtual, que é um título de crédito eletrônico. Pessoal, segundo princípio, literalidade. Pessoal, a literalidade, como o próprio nome nos sugere, é que qual é o direito que pode ser exercido ali em decorrência do título de crédito? É tão somente o que tiver constando no próprio título, no próprio papel. Então, isso é o princípio da literalidade. As relações jurídicas que, mesmo que tiverem ocorrido em relação àquele título de crédito, se não tiverem escritas no título de crédito, elas não podem ser alegadas. Então, só vai existir, só vai produzir efeitos as relações, os direitos que estiverem escritos literalmente no título de crédito. Então esse é o princípio da literalidade. Qual que é a exceção? A exceção, basicamente, é que o terceiro de boa-fé, o credor de boa-fé, pode preencher esse título. Então, se, por exemplo, a gente vai ver logo mais que, em regra, não se permite o cheque, por exemplo, transitar sem o nome para quem que é o beneficiário daquele cheque. Então, eu estou pagando um açougue e não coloquei ali que é para o açougue que eu estou pagando. E aí um valor alto, um valor ali, exemplo, R$200. Em regra, esse cheque ele não vai poder ser depositado no banco, ser levado ao banco, porque precisa do nome ali, pelo princípio da literalidade. O terceiro de boa-fé, ali, o dono do açougue, ele pode ele mesmo preencher, entenderam? Então, essa é uma exceção ao princípio da literalidade. Não está ali no papel, mas é possível então que esse terceiro preencha, o terceiro de boa-fé. Pessoal, algumas observações aqui. Se não tiver data de vencimento no título, ele vai ser sempre considerado à vista. Previsão legal isso daqui. Se não tiver o local de emissão, será considerado que foi emitido
ou no domicílio do devedor, também em decorrência de lei. Então, pessoal, titularidade. Títulos de crédito restrito ao conteúdo é aquilo que está escrito no título de crédito, e aí essa exceção é que se o título estiver incompleto, ele vai ter validade porque pode ser preenchido pelo credor de boa-fé. Pessoal, terceiro princípio que vamos ver, princípio da autonomia. O que significa o princípio da autonomia? Significa que as relações jurídicas ali constantes no título de crédito, as existentes, são independentes do título em si. Então, as relações são independentes do próprio direito do crédito ali. Pessoal, qual que é a consequência? O vício de uma das relações não contamina as outras, porque elas são independentes. O devedor, então, pensa, o devedor principal não poderá opor eventuais nulidades de negócios que foram realizados pela circulação do título de crédito por ele emitido. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu faço uma compra a crédito, então não faço o pagamento à vista e emito um título de crédito, uma nota promissória, prometo que vou pagar aquela pessoa dali um tempo. Aquela pessoa, então, me entrega o produto, sai, a compra ali foi realizada. Com aquele título na mão, a nota provisória na mão, ele não quer esperar até a data do vencimento para cobrar de mim, para receber de mim. Então ele vai com aquela nota provisória e compra um computador, por exemplo. Aí ele comprou e entregou o título de crédito. O título de crédito então está circulando. Essa pessoa, o Pedro, por exemplo, que vendeu o computador, com o título de crédito em mão, ele vai e compra drogas, por exemplo. Esse negócio jurídico, ele é nulo, ele não preenche o requisito de validade porque o objeto desse negócio jurídico é ilícito. Aí ele comprou drogas do Zé. Aí o Zé, com aquele título de crédito em mão, que ele pegou em troca das drogas que ele vendeu, vai e compra um celular. Bom, aí essa pessoa que vendeu o celular com o título de crédito em mãos vai cobrar do devedor principal, da primeira pessoa que emitiu o título de crédito. Se eu ficar sabendo dessa venda da droga, um negócio jurídico ali inválido, uma nulidade em uma das relações jurídicas, eu não vou poder alegar essa nulidade contra o credor principal, contra o credor agora que está com o título em mãos, entenderam? Então, isso que é o princípio da autonomia. O direito de crédito expresso ali no título de crédito, então eu prometi pagar, eu vou ter que pagar independentemente das relações jurídicas, de ter alguma nulidade. A existência de alguma nulidade, de alguma contaminação, de algum vício ali, não vai contaminar as demais relações. Então, isso é o princípio da autonomia. Pessoal, qual que é a exceção a esse princípio? É um vício muito grosseiro. O que é o vício muito grosseiro? Que qualquer pessoa perceberia. Vamos imaginar que esse título de crédito está sem a assinatura e falta assinatura nele. E aí ele vai passando. Evidente que a falta de assinatura não vai poder ser preenchida. Então, esse vício de forma tão grosseiro, aí sim vai contaminar todas as relações. E aqui a gente tem um subprincípio que deriva da autonomia. Esse subprincípio é chamado de subprincípio ou princípio da abstração. O que isso significa? Que o direito representado pelo título não depende do negócio que lhe deu origem. Então tem muito a ver com a independência das relações jurídicas. Então o negócio que lhe deu origem, o negócio que deu origem ao título, a validade ou não vai afetar o direito presente no título. Beleza, pessoal? Então esses são os princípios relativos aos títulos de crédito. Vamos falar agora de algumas características importantes dos títulos de crédito. O título de crédito é um bem móvel e isso é interessante para saber qual garantia que recai sobre o título de crédito. Como ele é um bem móvel, a garantia vai ser o penhor. Segunda característica, caráter pró-solvendo. Aqui vale uma explicação rápida da diferença de pró-solvendo e pró-soluto. Pessoal, uma obrigação
pró-solvendo, o caráter pró-solvendo, significa que a emissão daquele título não é o pagamento em si. Então, qual que é o compromisso de uma parte? Num contrato de compra e venda, por exemplo, uma é entregar a coisa que está sendo comprada, que está sendo vendida, e o outro é dar o preço em retorno daquela coisa. Pessoal, a emissão do título de crédito, em regra, ela não é considerada o pagamento já. Ela é só uma forma, um instrumento de dar maior facilidade e, de certa forma, maior garantia para o vendedor, para aquela pessoa que está recebendo o título de crédito. Mas ela em si não é o pagamento. Qual que é a consequência? Que a emissão, então, não vai extinguir aquela obrigação, não vai extinguir aquela compra e venda. Se vier a ter algum problema com o pagamento, que aí sim é o que extinguiria aquela obrigação, pagar o título de crédito, se houver algum problema em relação a isso, a própria compra e venda pode ser discutida. Por quê? Porque ela não se aperfeiçoou, ela ainda não concluiu, não houve o pagamento ainda. Então, isso que é o caráter pró-solvendo. Qual é a diferença do pró-soluto? O pró-soluto, e é possível transformar o título de crédito, dar esse caráter pró-soluto para o título de crédito, pelo princípio da literalidade, eu tenho que escrever naquele título de crédito, dado em pagamento à papelaria. Então, dou quitação à obrigação. Algo nesse sentido. Se mencionar algo assim, que dá a quitação, que esse é o pagamento, vai ser transformado em pró-soluto. O que isso vai implicar? Vai implicar que, com a entrega, a emissão e escrever isso, que aquilo dá quitação, a compra e venda vai se aperfeiçoar. Então, se eventualmente aquele título de crédito não for pago, eu não vou conseguir atacar a compra e venda em si, porque ela já se encerrou, ela se aperfeiçoou. Um deu quitação e o outro entregou a coisa. Fim. Qual que vai ser a consequência, então? Que o titular do crédito, daquele direito expresso no título de crédito, ele vai poder executar e ter que cobrar de outras formas, mas não vai conseguir atacar a relação em si. Então, isso é a diferença do pró-solvendo e pró-soluto. A regra é que títulos de crédito são pró-solvendo, portanto, não extinguem as obrigações. A obrigação original. Pessoal, outra característica, obrigação quesível. Aqui há uma outra diferença de obrigação quesível e obrigação portável. Então, são diferentes. O que é a obrigação quesível? Na obrigação quesível, é o próprio credor, aquele que tem que receber, quem toma a iniciativa do pagamento. Então, de certa forma, falando bem informalmente, é o credor que vai atrás do devedor. É aquele que tem que receber que vai atrás do devedor. Qual que é o outro tipo de obrigação? A obrigação portável. Na obrigação portável, é o devedor quem tem a obrigação de ir atrás do credor para fazer esse pagamento. Então, essa é a diferença. Nos títulos de crédito, então, a regra é que seja quesível, que é o credor que tem que tomar a iniciativa, que tem a atitude para receber aquele crédito. Pessoal, ainda dentro de característica, falaremos agora da solidariedade dos coobrigados. Bom, no título de crédito pode haver vários coobrigados, portanto, responsabilidade ali solidária deles, várias pessoas que respondem pelo todo. Aqui veremos a diferença da solidariedade civil para a solidariedade cambial, que é aquela dos títulos de crédito. Bom, em relação ao credor, todos os coobrigados são responsáveis pelo valor total da obrigação. Isso daqui a gente já viu que é da essência da solidariedade. Então, os coobrigados podem ser cobrados pelo todo da obrigação. Ainda que eles não devam o todo, se eles são responsáveis solidários, eles respondem pelo todo. Na solidariedade cambial, não muda nada, igualzinho. Pessoal, vamos lá. Primeira diferença. Na solidariedade civil, é uma única prestação, que mais de uma pessoa responde. Se é uma única prestação, a prescrição que é única atinge o todo. Pessoal, na solidariedade cambial há várias prestações. Então, naquele exemplo que a gente falou de comprar o computador, compra a droga, compra o celular e vai passando, há várias prestações. Nesse caso, cada uma tem um prazo prescricional. Então, primeira diferença. Pessoal, próximo linha aqui, sempre quem pagou tem direito de regresso. Vocês lembram disso? Na responsabilidade civil, há uma obrigação
que mais de uma pessoa responde pelo todo, só que ela não deve o todo. Então, se ela vier a pagar, ela pode regressar contra os outros coobrigados, cobrando o que a gente chama das partes ideais, que vai estar aqui embaixo. Então, sempre quem pagou vai poder regressar contra os outros, em face dos outros coobrigados, para cobrar essas partes ideais. Na solidariedade cambial, contudo, há uma grande diferença. Quem pagou só pode ingressar com a ação regressiva contra os que foram constituídos anteriormente, contra os que estão para trás dele na relação. Por isso, se o devedor originário pagar, que é o quem está mais para trás, ele não poderá regressar contra ninguém. Então, pessoal, fazendo um desenho aqui bem singelo para vocês entenderem, a responsabilidade solidária. Aqui está o credor e temos aqui 3 devedores respondem solidariamente pela dívida, são os coobrigados. Esse credor aqui pode cobrar o todo do A, do B e do C. Se o A pagar tudo, se o credor pode optar por cobrar só o A, só o B, só o C ou dos 3. De quem ele cobrar, ele pode receber o todo. Se o A vier a pagar o todo, ele vai poder cobrar, regressar a parte ideal contra o B e contra o C. Então, isso é a solidariedade civil. Na solidariedade cambial, pessoal, temos o credor aqui no fim que quer receber, mas temos uma relação mais ou menos assim. O devedor originário, que passou para o B, que passou para o C, que passou aqui para o final, agora o credor. Pessoal, esse cara aqui, em regra, ele pode cobrar de todos que estão para trás dele. Então, ele pode cobrar do A, pode cobrar do C, ou do B, pode cobrar do C. Vamos imaginar que o credor conseguiu receber do B. Foi o B quem pagou aqui para o credor. Pessoal, o B pode cobrar do C? Não, o C veio depois, mas o B pode cobrar do A. Então, sempre é possível cobrar para trás, nunca para frente. E aí, qual é essa diferença do direito de regresso? Se esse credor aqui conseguir receber diretamente do A, que é responsável solidário também, o A, não tem ninguém para trás dele, ele não vai conseguir receber de ninguém, ele não vai ter direito à ação regressiva. Por isso que quem pagou, vejam só aqui, ó, quem pagou só pode ingressar com ação regressiva contra os que foram constituídos anteriormente. Deu para entender agora? Ficou bem claro com esse exemplo? Então é por isso que o devedor originário, que no nosso exemplo aqui é o A, se ele pagar, pessoal, ele não poderá regressar contra ninguém. Diferente aqui da solidariedade civil, que seja que quem for o pagador, A, B ou C, sempre vai poder regressar contra os outros. Sempre quem pagou tem direito de regresso. E aqui na parte de baixo, então quem pagou pode cobrar em ação regressiva as partes ideais dos demais coobrigados e não pode cobrar o todo, porque tem que descontar a sua parte. Então, se o A pagar, como ele também deve, ele também é responsável, ele, nessas relações aqui com o B e com o C, ele tem que descontar aquela parte que já era dele, ele não vai conseguir regressar com o todo. Contudo, aqui na relação cambial, essa daqui aqui de baixo, aqui sim, quem pagar, se tiver direito de regresso, vai poder cobrar o todo. Então, quem pagou pode cobrar o todo dos obrigados que foram constituídos anteriormente. Bom, pessoal, acho que assim ficou bem tranquilo de entender, né? O que é a solidariedade civil e o que é a solidariedade cambial e a diferença entre elas. E aqui vamos falar agora da circulação dos títulos de crédito. Pessoal, uma breve introdução sobre a circulação dos títulos de crédito. Os títulos de crédito, eles podem ser ao portador e nominativos. O que significa ao portador? Ao portador significa que o nome do beneficiário, aquela pessoa que está recebendo o título de crédito, que vai ter aquele direito de crédito, ele consta no próprio título. Então, ele não consta no título. Então, título ao portador não consta o nome do beneficiário. O beneficiário não é identificado. Não há ali quem é que está recebendo o título de crédito. Esse é o título ao portador. E aí, o título nominativo, pessoal, esse sim consta o nome de quem está recebendo. Então é identificado o beneficiário. E aí a gente vai ver a diferença para circular o título de crédito, para passar o título para frente, como funciona no título nominativo e no título ao portador. Antes, é interessante a gente saber que desde 1990 veio uma lei e proibiu a emissão de títulos ao portador. Então sempre títulos de crédito
só passaram a ser permitidos, podem ser emitidos se identificar o beneficiário. Aí a lei de 1995 passou a autorizar que cheques de até R$100 fossem emitidos ao portador. Então, pessoal, a regra, o título tem que ser sempre nominativo, porque essa lei aqui proibiu. Contudo, o cheque de até R$100, há essa limitação, ele pode ser emitido ao portador. E aí, qual que é o lembrete aqui, a atenção para vocês? Que o terceiro de boa-fé sempre pode completar o título. Então, vamos imaginar um cheque de R$500 emitido ao portador. Então, eu vou no açougue, eu gosto de churrasco, né, pessoal? Vou no açougue, sempre o assunto é o açougue. Vou no açougue e dou um cheque de R$500. Imagine o tamanho do churrasco. Dou um cheque de R$500 lá e esqueço de colocar o nome do açougue. Então, emito o título ao portador. Emiti o título ali sem identificação do nome. Esse título, pessoal, esse cheque não vai ser inválido. Por quê? Porque o terceiro de boa-fé pode complementar aquele título, ele pode preencher o que falta. Então, naquele caso, eu esqueci de colocar o nome, então, de plano, de início, tem algo errado, porque não pode título ao portador, um cheque ao portador acima de R$100, então o açougue pode muito bem preencher que o cheque era para ele. Então, é o valor de R$500 ao açougue tal, entenderam? Então, isso é importante a gente saber, que o terceiro de boa-fé pode completar o título. E aí, como que funciona, então, a circulação? Então, para ter a visão panorâmica, cheque até R$100 pode ser emitido ao portador. Acima de R$100, sempre nominativo. E todos os outros títulos de crédito, pessoal, sempre nominativos. Só o cheque que pode ser o portador e só até R$100. Pessoal, como que funciona então a circulação do título ao portador? Que só pode ser o cheque do valor de até R$500. É só a tradição. Vocês lembram o que significa tradição no direito civil? É simplesmente entregar o título para outra pessoa. Então, na obrigação no título ao portador, para eu transferir para outra pessoa, para esse título circular no mercado, ir de mão em mão, é só passar. Então passei o cheque de R$50 para fulano, ele passou para ciclano e aí vai. Não há limite, assim, não há nenhum requisito formal, não se exige nenhum ato solene. Simplesmente a tradição, a entrega daquele título. Contudo, pessoal, títulos de crédito nominativos, como que funciona a circulação? Além da tradição, e por que a tradição aqui vale a pena fazer um link com o primeiro princípio, que é o princípio da cartularidade. A tradição é que a pessoa precisa ter o documento original em mãos, por isso que a tradição é tão importante. E aqui, no título nominativo, além da tradição, vai ser exigido um ato solene, que é o endosso, em regra, ou a cessão civil de crédito. E esses atos solenes, pessoal, vão ser objeto de estudo nosso nos blocos seguintes: endosso, cessão civil de crédito, então não precisam se preocupar com isso agora. Basta saber, então, a diferença de título de crédito ao portador, que não tem identificação, e o título de crédito nominativo. E aí lembrar que a circulação de um e de outro é diferente. O ao portador, que é o cheque de até R$100, basta a tradição, e o nominativo vai exigir sempre, além da tradição, um ato solene. Pessoal, vamos fazer então uma breve revisão do bloco de agora. Olha, começamos a falar então de títulos de crédito. Vimos que o título de crédito é um documento sempre necessário para exercer o direito que consta nele, o direito que é literal e autônomo. Pessoal, fonte normativa. Em regra, leis especiais que tratam de cada um dos títulos de crédito e o Código Civil de forma subsidiária. Então, quando essas leis forem omissas, aplica-se então o Código Civil. Princípios. Cartularidade tem a ver com cártula, documento, que é a necessidade de ter o documento original em mãos para que possa exercer o direito. As exceções, vimos que fica por conta da triplicata, que é a segunda via de uma duplicata, e que ela somente será um título executivo se houver o protesto por indicações. E aqui, os títulos de créditos eletrônicos, que na prática são as duplicatas virtuais. Princípio da literalidade, que o título de crédito ele se resume ao seu conteúdo. Toda a relação, todo o direito que dele emana tem que estar escrito nele, é o conteúdo do próprio título de crédito.
Exceções, que se o título estiver incompleto, ele pode ser preenchido pelo credor de boa-fé. Observações aqui. Sem data de vencimento no título, o pagamento será considerado à vista, ou ele será considerado já vencido, não o pagamento em si, mas a exigência dele já é à vista, ele já vai estar vencido. Sem local de emissão. Se não houver local de emissão, será considerado o domicílio do devedor. Outro princípio, o princípio da autonomia. Pessoal, o princípio da autonomia é aquele que separa o direito que existe no crédito das relações jurídicas que originaram aquele título. Então, essa independência, não há confusão e não há interferência das relações jurídicas que deram origem ao título de crédito e o direito expresso no título de crédito em si. Por isso, essa autonomia, essa independência que existe entre as relações jurídicas e os títulos de crédito. Consequência, como são independentes, os vícios não contaminam as outras relações, então a independência existe tanto aqui, como tem a ver com o princípio da abstração, que é uma decorrência, uma consequência da autonomia. Tanto os negócios jurídicos não se confundem com o direito, não interferem no direito expresso no título de crédito, como essas relações jurídicas não interferem entre si, entre elas também são autônomas. Então, isso é autonomia. Entre as relações jurídicas, há essa independência. E aqui, a abstração é a diferença do próprio direito expresso no título de crédito com a relação jurídica que deu origem, a abstração. Exceção, um erro muito grosseiro, como um título de crédito sem assinatura. Nesse caso, todas as relações serão afetadas, vai contaminar o todo. Características dos títulos de crédito. Vimos que ele é um bem móvel e, portanto, objeto de penhor. Essa é a garantia que recai sobre o título de crédito, penhor. Vimos que tem caráter pró-solveno, portanto, a emissão não extingue a obrigação original. Isso também é decorrência da abstração. Título de crédito pode ser convertido em pró-soluto, isso explicamos bem no exemplo, se ele escrever no próprio título que aquilo da quitação, que aquilo extingue a obrigação original. Vimos que o título de crédito representa uma obrigação quesível, então o credor que é quem toma a iniciativa para buscar o pagamento. É o credor que vai atrás do devedor, pessoal. Enquanto que na obrigação portável, que é diferente, aqui é o devedor que procura o credor. Mas títulos de crédito são o quê? Quesíveis. Então, a atitude, a iniciativa deve vir do credor. Pessoal, vimos a solidariedade dos coobrigados. Aqui basta dar uma lida de novo nesse quadro, lembrar dos exemplos que na solidariedade civil e na cambial pode cobrar o todo dos responsáveis, de todos os coobrigados, que aqui há uma única prescrição que atinge o todo, enquanto aqui há vários prazos prescricionais, há várias relações, por isso cada uma delas com um prazo prescricional diferente. Vimos que quem pagou sempre terá direito de regresso, aqui na obrigação civil sempre terá direito de regresso, e que aqui na cambial, na solidariedade cambial, nem sempre, porque se o originário pagar, ele não pode regressar contra ninguém. E vimos aqui no final, quem pagou pode cobrar em ação regressiva as partes ideais. Isso, aqui o A, B e o C. Quem pagou não pode regressar com o todo, somente a parte ideal. Ele tem que descontar a parte que cabe a ele. Aqui embaixo, na solidariedade cambial, pessoal, aqui se ele puder regressar, ele vai regressar com o todo. Ele não precisa descontar a parte dele. Então sempre que regressa, pode cobrar o todo dos que foram constituídos anteriormente. E aí, por fim, a circulação dos títulos de crédito. Vimos que os títulos podem ser ao portador, sem identificação do beneficiário, ou nominativos, com identificação. Vimos que a regra é que os títulos ao portador são proibidos, mas que cheques de até R$100 podem ser emitidos ao portador. Portanto, portador, somente cheque de até R$100, nominativo, todos os outros títulos e os cheques acima de R$100. Como que funciona a circulação do título ao portador? Só entregar para outra pessoa, é a tradição daquele documento original. E a circulação do título de crédito nominativo, além da tradição, o ato solene, que será objeto do nosso próximo bloco.
endosso e cessão civil de créditos. Pessoal, ficamos por aqui com esse bloco. Até o próximo.